paz e bem. No vídeo de hoje nós vamos entrar na espiritualidade de Frei Gilson e entender quais são 3 hábitos diários que o ajudam a viver em profunda paz espiritual, mesmo diante de desafios, responsabilidades, trabalhos e tribulações. Muitas pessoas olham para Frei Gilson e percebem nele uma serenidade que não é apenas emocional, mas espiritual. Ele transmite uma paz que não depende das circunstâncias externas, mas de algo mais sólido, enraizado na fé, na oração e na presença constante de Deus. E essa paz não é fruto de acaso. Ela nasce de práticas diárias, atitudes cultivadas e escolhas espirituais feitas repetidamente, todos os dias, com fidelidade e constância. Neste roteiro, vamos observar essas práticas e ver como cada uma delas ajuda Frei Gilson a manter o coração em silêncio. Bihil, NCA, humildade e entrega total a Deus. Isso também nos ensina que a verdadeira paz espiritual não surge apenas quando tudo dá certo na vida, mas quando o coração está devidamente ordenado e centrado em Deus. É muito comum as pessoas acreditarem que sentir paz é o resultado de ter uma vida tranquila, sem problemas, sem dificuldades, sem oposição e sem sofrimentos. Mas Frei Gilson mostra o contrário. A paz espiritual é uma decisão, um estado interior construído pela proximidade com Deus. Ela permanece mesmo quando existe luta, dor, contradição ou momentos de provação. Por isso, neste vídeo, vamos apresentar 3 hábitos simples, porém profundos, que Frei Gilson pratica todos os dias e que qualquer pessoa também pode adotar na própria caminhada. São hábitos que transformam lentamente o interior, geram autoconhecimento, amadurecimento espiritual e cura do coração. Eles não são milagres instantâneos, mas sementes que, quando cultivadas, geram frutos de liberdade, foco, confiança, serenidade e estabilidade emocional. Ao longo do vídeo você vai perceber que esses hábitos não exigem complexidade, mas sim fidelidade e verdade diante de Deus. Frei Gilson ensina que a vida espiritual não depende de grandes feitos, mas da repetição persistente de práticas simples que abrem espaço para Deus agir diariamente. E aqui está o mais importante. Embora este vídeo apresente os hábitos de Frei Gilson, eles não são exclusivos dele. Qualquer pessoa pode aplicá-los. Seja alguém que está começando na fé, alguém que já caminha há anos, alguém que enfrenta batalhas interiores, ou alguém que simplesmente deseja uma vida mais equilibrada e em contato real com Deus. Então, abra o coração, ouça com atenção e permita que o Espírito Santo fale também com você. Vamos agora ao primeiro hábito diário que ajuda Frei Gilson a viver com paz espiritual verdadeira, profunda e duradoura. O primeiro hábito que alimenta a paz espiritual de Frei Gilson é a oração diária profunda e sincera. E aqui não estamos falando apenas de recitar palavras prontas ou de repetir fórmulas religiosas, mas de um encontro real com Deus diante da verdade da própria alma. Frei Gilson insiste em algo muito importante. A oração verdadeira começa quando deixamos de tentar parecer fortes diante de Deus e passamos a ser honestos sobre nossas fraquezas, medos, quedas, dúvidas e limites. Ele sempre diz que Deus só cura o que é colocado diante dele. Por isso sua oração não se limita a pedir bênçãos ou soluções rápidas, mas a apresentar o coração como ele realmente está. Esse tipo de oração gera paz porque elimina o peso interior que carregamos quando tentamos ser fortes demais. Quando apresentamos nossas fragilidades a Deus, a alma deixa de lutar sozinha. Ao mesmo tempo, Frei Gilson orienta que a oração deve ser constante e não apenas um recurso usado em momentos de crise. Ele reza todos os dias porque sabe que a alma humana precisa estar conectada à fonte de paz antes que as tempestades apareçam. A paz espiritual é construída na prevenção e não apenas na emergência. Uma pessoa que ora diariamente aprende a viver na presença de Deus, e quem vive nessa presença encontra equilíbrio, clareza emocional, discernimento e estabilidade diante das circunstâncias. A oração também é, para ele, um lugar de escuta. Não se trata apenas de falar,
mas de permitir que Deus responda, ilumine, corrija, confronte e console. Frei Gilson ensina que quando alguém para escutar, começa a perceber que Deus fala de muitas maneiras. Pela palavra, pela consciência, por inspirações interiores, por sinais nos acontecimentos do dia e até por pessoas que coloca no caminho. Essa escuta gera direção. Uma pessoa que sabe para onde Deus a conduz não vive perdida, tomada pela ansiedade ou paralisada pelo medo. A oração também permite que Frei Gilson entregue a Deus o controle da vida. Ele reza não apenas para pedir ajuda, mas para dizer: Senhor, a minha vida é tua, conduz como quiseres. E quando o coração aprende a se entregar, ele deixa de carregar pesos desnecessários. A submissão voluntária ao amor divino cura a ansiedade, porque retira do coração a falsa ideia de que precisamos controlar tudo o tempo todo. Por fim, a oração diária alimenta a certeza de que Deus está presente, atuando e acompanhando cada passo. Quem tem consciência da presença de Deus, vive em paz, mesmo no meio das provações. Por isso a oração não é apenas hábito, é a respiração espiritual que sustenta a vida interior de Frei Gilson todos os dias. O segundo hábito diário que dá paz a Frei Gilson é a meditação da Palavra de Deus. Ele não se limita a ler a Bíblia como um texto informativo, mas a medita como quem conversa com Deus através das Escrituras. Para ele, a palavra não é apenas conteúdo, mas alimento espiritual, direção, iluminação e resposta para as inquietações do coração. Frei Gilson sabe que a mente humana, quando fica sem instrução divina, começa a se alimentar de pensamentos negativos, de lembranças dolorosas, de preocupações futuras e de interpretações erradas da realidade. A palavra de Deus, quando meditada com profundidade, ordena o pensamento, coloca cada coisa no lugar certo e mostra a verdade sobre Deus, sobre a vida e sobre nós mesmos. Ele utiliza um método simples inspirado na tradição da Igreja: ler, meditar, orar e contemplar. Primeiro lê devagar, depois reflete sobre o que Deus está dizendo naquele trecho. Depois responde a Deus com oração e, por fim, descansa na presença divina, permitindo que a palavra produza efeito interior. Esse processo cura, direciona e fortalece. Quando alguém medita a palavra com constância, começa a perceber que Deus sempre tem algo a dizer para a situação atual da alma. Não importa se o dia foi pesado, se surgiram conflitos, se houve tentações ou dificuldades. Quando Frei Gilson abre a palavra, ele encontra a paz que vem da verdade eterna de Deus. A Bíblia lembra que o Senhor governa a história, que existe propósito em cada acontecimento, que nada foge do controle divino e que aquele que confia não será abalado. Essa consciência traz serenidade interior. Além disso, a palavra ilumina as áreas que precisam ser transformadas. Frei Gilson sabe que, sem luz, a alma não enxerga seus próprios caminhos. A Escritura mostra vasos de barro e tesouros, virtudes e limites, dons e fraquezas. E quando o coração reconhece suas sombras, pode se corrigir e crescer. A palavra também produz paz, porque dá direção concreta. Muitas pessoas vivem ansiosas, porque não sabem qual decisão tomar. Mas quem consulta a Deus pela palavra, aprende a ouvir os sinais divinos, a discernir caminhos, a identificar a voz de Deus no meio de tantas vozes. Frei Gilson costuma ensinar que não existe paz espiritual sem verdade, e a verdade se encontra na palavra. Por isso, ele a medita diariamente, não como hábito mecânico, mas como encontro real com o Deus que fala. E quando Deus fala, o coração descansa. A palavra de Deus é para Frei Gilson o farol, que ilumina a noite, o pão que fortalece, a espada que combate e o consolo que cura. Meditá-la todos os dias mantém sua alma ajustada ao céu e seu coração em paz, mesmo quando a vida aqui na terra se torna difícil. O terceiro hábito que ajuda Frei Gilson a viver em paz espiritual é o exame de consciência diário, um momento de revisão interior feito com sinceridade diante de Deus. Para ele, não basta rezar
e meditar a palavra. É necessário olhar para a vida e perguntar honestamente: como eu vivi hoje? Esse tipo de revisão espiritual impede que a alma se perca sem perceber. Muitas pessoas se afastam de Deus lentamente, não por grandes quedas, mas por pequenos desvios repetidos que passam despercebidos. O exame diário ilumina essas pequenas sombras antes que se transformem em grandes trevas. Frei Gilson reserva tempo para olhar o próprio dia com verdade. Palavras ditas, atitudes assumidas, reações emocionais, pensamentos, omissões, quedas e vitórias. Ele reconhece fraquezas sem medo, porque sabe que Deus não revela falhas para condenar, mas para curar. Esse hábito gera maturidade espiritual. Quem se examina aprende a perceber os próprios erros, evita mascarar pecados, rompe justificativas e evita autoengano. A pessoa que se conhece consegue lutar melhor. E aqui está um ponto fundamental. A paz espiritual não é ausência de batalha, é consciência de que a luta está sendo vencida pela graça de Deus. Ao fazer exame diário, Frei Gilson identifica padrões espirituais, tentações recorrentes, situações que repetidamente o desequilibram, atitudes que se repetem, virtudes que precisam ser reforçadas. Isso permite que ele cresça de forma consistente, um dia de cada vez. O exame de consciência também ajuda a reconhecer a ação de Deus durante o dia. Nem sempre percebemos a graça enquanto ela acontece. Ao revisar as situações, o coração começa a enxergar detalhes que antes passavam despercebidos. Livramentos, consolações, pequenas vitórias e sinais do amor de Deus. Esse reconhecimento aumenta a gratidão, e a gratidão aumenta a paz. Além disso, Frei Gilson ensina que o exame diário previne a escravidão espiritual. Um pecado ignorado por muito tempo se torna hábito. Um hábito se torna vício. Um vício se torna prisão. Revisar o dia evita que a alma adoeça lentamente. O exame de consciência diário também gera uma atitude prática. Todo dia termina com um propósito de mudança. Não basta perceber. É preciso agir. Quem conclui o dia com um propósito claro, começa o seguinte com direção. Esse processo dá senso de crescimento contínuo e essa consciência evita sentimentos de estagnação espiritual que geram inquietação interior. Por fim, o exame diário coloca a alma na verdade e quem vive na verdade encontra paz. A mentira cansa, exige esforço e desgaste. A verdade liberta. Por isso, o exame de consciência é para Frei Gilson um remédio diário que mantém sua alma equilibrada, forte e serena, diante das batalhas da vida. Chegando ao final deste vídeo, nós percebemos que a paz espiritual que Frei Gilson transmite não é algo misterioso, inalcançável ou restrito aos religiosos. Pelo contrário, ela nasce de atitudes simples, mas vividas com profundidade, constância e entrega. Ele não espera que a vida fique perfeita para ter paz. Ele constrói paz desde dentro, todos os dias. E os 3 hábitos que apresentamos aqui mostram exatamente isso. O primeiro é a oração sincera, que o mantém em diálogo constante com Deus, sem máscaras, sem fingimentos, sem religiosidade superficial. Ele se apresenta diante do Senhor com verdade, entregando medos, lutas e fraquezas. E é essa entrega que gera leveza. Porque quem coloca o coração diante de Deus não carrega o peso sozinho. O segundo hábito é a meditação da palavra, que alimenta a mente e o espírito com a verdade eterna. A palavra ilumina os caminhos, cura feridas, dá direção, corrige, consola, fortalece e ensina. Quando o pensamento está alinhado com a palavra de Deus, o coração encontra estabilidade e maturidade. E o terceiro hábito é o exame de consciência diário, que permite corrigir rotas antes que seja tarde, perceber pequenas quedas antes que se tornem grandes e reconhecer diariamente a ação de Deus na própria vida. Esse hábito desperta humildade, autoconhecimento, vigilância e conversão contínua. Esses 3 hábitos formam um tripé espiritual sólido: oração, palavra e revisão interior. Quem vive assim não se apoia em emoções, mas em fundamentos espirituais
reais. A paz, então, não depende do que acontece fora, mas do que acontece dentro. Frei Gilson nos mostra que qualquer pessoa pode viver dessa forma. Não importa se alguém é leigo, casado, estudante, trabalhador, jovem ou idoso. Todos podem estabelecer momentos diários de oração sincera, contato com a palavra e revisão interior. Mesmo que no começo seja difícil, com o tempo esses hábitos transformam o coração, criam consciência espiritual e alinham a alma com Deus. E quando a alma está alinhada, nada externo tem poder de derrubar a paz interior. Também aprendemos que a espiritualidade não se constrói com grandes gestos ocasionais, mas com pequenas fidelidades diárias. É como cuidar de uma planta. Regando todo dia, ela cresce. Abandonando por pouco tempo, ela morre. Assim é com a vida espiritual. Esses hábitos mostram que Deus está disponível todos os dias. Basta entrar no quarto interior, fechar a porta da alma e encontrar-se com Ele. E é nesse encontro que a paz verdadeira nasce. Porque, no fim das contas, paz espiritual não é ausência de problemas, mas presença de Deus. E é essa presença que Frei Gilson busca e cultiva todos os dias. Se colocarmos esses hábitos em prática, também aprenderemos a viver mais profundamente, mais conscientemente e mais unidos ao Senhor. E assim, pouco a pouco, a paz de Deus começará a encher nosso interior e transbordar para todos ao redor.